plenitude, ela é uma resposta à maturidade. E é sobre isso que eu quero pregar hoje, sobre a beleza da maturidade. Talvez seja desencorajador esse tema. Vai falar sobre maturidade, eu queria ouvir sua promessa sobre fé, sobre ativação, sobre gigante. Mas uma das coisas interessantes da maturidade é que a gente passa a valorizar menos alguns desses itens, a gente passa a valorizar mais princípios, fundamentos, porque todos eles nos dão acesso a vencer tudo isso. Vou falar de novo, alguém vai pegar isso. Tem estações que a gente quer se mover pela força e aprende a ser forte. Tem estações que a gente quer se mover pelo dom e a gente aprende a fluir com mais unção. Mas a maturidade faz a gente entender que tudo isso é passageiro. Eu tenho 35 anos, sou relativamente jovem, mas tenho 3 filhos. Já passei por despejo, falência, humilhação, perseguição. Eu sei o que é ter uma esposa grávida e a despensa vazia. Eu sei o que é plantar a igreja e a conta de luz cortada. Eu sei o que é ser perseguido por quem você honrou. Eu sei o que é ter que abrir mão de tudo quando está tudo confortável. Você planta uma igreja, estabelece, e quando está tudo bem, você começa a usufruir do conforto. Deus remove como se puxasse o seu tapete e te leva para um novo nível. E o que isso tem me ensinado? A maturidade tem me ensinado, irmão, que consciência, entendimento, fundamento, revelação é muito mais importante do que ser usado. Você sabe por quê? Porque o uso é temporário. Homens são usados para homens, mas nos céus ninguém vai precisar do seu dom de cura, porque ninguém vai precisar mais ser curado. Nos céus ninguém vai precisar da sua unção profética de revelação, porque tudo já vai ser revelado. Nos céus ninguém vai precisar mais do seu pastoreio, porque existe um bom pastor que vai pastorear todos nós. Nos céus ninguém vai precisar do nosso mover apostólico, porque não tem mais igrejas sendo plantadas ou fundamentadas. Uma única igreja gloriosa, cantando santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Vai estar junto num só coral, numa só voz. Alguém está comigo? Diga amém. Eu aprendi, e a maturidade que eu tenho hoje não se compara com a maturidade que eu vou ter, mas também não se compara com a maturidade que eu já tive. Talvez alguns vão dizer: pastor, 35 anos, quer falar sobre maturidade? Não, irmão. A maturidade tem me ensinado que quanto mais a gente cresce em maturidade, mais a gente entende que não sabe nada. Quando a gente é jovem, acha que sabe tudo, quer dar opinião sobre tudo, e a maturidade faz a gente falar menos, ouvir mais. A maturidade faz a gente buscar coisas que no início a gente negligenciava. Eu preguei aqui sobre especialistas em Deus. Eu falei sobre Davi. A maior graça que havia sobre Davi não era o fato dele ter sido forjado para batalhas. Davi era um guerreiro porque precisava guerrear, mas Deus não chamou ele fundamentalmente para ser um homem de guerra. Deus chamou ele para ser rei. E por que ele batalhava? Porque ele precisava batalhar. Essa é a diferença entre meninos e homens. Meninos fazem o que querem fazer, homens fazem o que precisa ser feito. Está comigo? Então Davi não carregava como favor e graça as suas habilidades de luta, apesar de lutar. Davi não carregava como centro da sua história e do seu legado habilidades em guerras, apesar de guerrear. Irmão, guarda isso, olha para mim. Você vai ter características que vão ser formas de Deus te usar, mas não é sobre isso que se resume a sua história. Eu não quero chegar nos céus e ser conhecido como alguém que tinha boas ideias para plantar campos, ou alguém que era empreendedor e tinha uma visão de futuro. Não, não, não. Eu vou chegar como filho. Todos chegaremos como filhos. O que a gente faz vai trazer para nós galardão, mas quem a gente é o que importa. Você está comigo? Diga amém. Então não se perde. Eu vou abrir alguns parênteses, mas a gente vai voltando para a linha de raciocínio e vai dar tudo certo, amém? Então qual que era a graça de Davi? Não era o que ele fazia, embora o que ele fazia apontava para o que ele era. As duas coisas não caminham separados. Pedro pescava peixes, Jesus chama ele para pescar homens. É a mesma dinâmica, mas agora de uma forma diferente. Pedro inclusive vive algo interessante, porque todos nós que pastoreamos precisamos ser antes uma ovelha, amém? O salmista entendeu isso. Davi, ele era pastor, mas ele aprendeu a ser ovelha. Ele diz: o Senhor é o meu pastor e de nada eu terei falta. Todo pastor precisa ser ovelha. Eu vi isso de um amigo numa mesa e isso explodiu a minha cabeça. Ele falou: você sabia que Pedro, antes de ser pescador, ele se tornou peixe?
Eu falei: ô irmão, que heresia é essa? Pedro virou peixe. Ele falou: lembra daquele dia que ele afundou? Ele está dentro da água. Então Jesus estende as mãos e tira ele do mar e traz ele para fora. Para ele se tornar um pescador de homens, alguém precisou pescá-lo também. Todas as vezes que Pedro pescasse um homem, trazendo o melhor dele para fora, ele estava fazendo o que fizeram com ele um dia que ele estava afundando. Então qual que era a graça de Davi? A graça de Davi é que Davi se tornou um especialista em Deus. Quantas vezes eu já preguei, inclusive, a partir desse entendimento, de que as ursas e os leões fizeram Davi se tornar preparado para aquela batalha. Irmão, isso é muito pouco em relação ao que aconteceu naquele dia. Isso é entender que o José Aldo também poderia ter derrubado aquele gigante, ou o Anderson Silva poderia ter derrubado aquele gigante. Para pensar. Muitas vezes, sem perceber, a gente pega a história de Davi e acha que o mais glorioso que aconteceu naquele dia é o fato dele ter sido preparado para um grande dia em que as habilidades de luta dele fizeram ele vencer. Irmão, se a gente entende assim, a gente tira a glória de Deus da história. Pastor, então por que a Bíblia diz que ele foi preparado com ursas e leões para aquele dia? Não é sobre vencer lutas, ele foi ensinado e ele aprendeu a confiar em Deus. Por que ele cresceu enfrentando ursas e leões? Porque ele confiou em Deus para vencer uma ursa, ele confiou em Deus para vencer um leão, ele confiou em Deus para vencer o gigante. Davi não se tornou um lutador extraordinário necessariamente. A glória do legado de Davi é que ele se tornou um especialista em Deus. Eu lembro do que Deus fez no passado, eu sei que Deus vai fazer hoje. Eu lembro do Deus que me livrou no passado, eu sei que Deus vai me livrar hoje. Alguém está comigo? Diga amém. Você quer um exemplo claro disso? Saul. Se a habilidade de vencer fosse a característica principal do ministério de Davi, ele teria matado Saul. E a gente diria: olha, ele matou ursas, leões, gigantes e Saul. Faz sentido? Foi um novo nível de perseguição. Quando pastoreava, animais perseguiam o rebanho. Uau, isso é muito forte, irmão, pega isso. Quando ele pastoreava, o nível de perseguição eram animais perseguindo o rebanho. Quando ele vai para uma escala maior, uma patente maior, agora são gigantes perseguindo o exército do Deus vivo. Mas e quando ele recebe a unção de rei? Agora são reis perseguindo ele. Para cada nova patente que você recebe, novas patentes de retaliação vão tentar parar você. Porque no início te paravam com animais, ou pelo menos tentavam, depois com gigantes. Mas se você assumiu a estatura de rei, reis vão te perseguir. Faz sentido sim ou não? Então a maturidade, irmão, faz, em primeiro lugar, a gente entender que não é sobre a força de Davi, é sobre o Deus de Davi. Não é sobre a habilidade de lutar de Davi, é sobre a habilidade de confiar de Davi. Por isso ele é um homem segundo o coração de Deus, porque ele confia em Deus, ele espera em Deus, ele depende de Deus. Irmão, olha para mim. A Bíblia fala que até os moços tropeçam e caem, se cansam. Mas aqueles que esperam no Senhor, aqueles que confiam no Senhor, voam alto como águias. A palavra está dizendo o tempo inteiro que é sobre maturidade, revelação, consciência. Não é sobre o teu ímpeto de fazer, não é sobre a tua vitalidade ou vigor para fazer. Da mesma forma, o oposto também é uma realidade. Não é porque somos velhos que nos tornamos maduros. No ministério eu conheci alguns meninos de 60 anos. Eu conheci alguns meninos de 70 anos. Nunca conseguiram honrar o que Deus fez na nova geração. Não viveram nada na sua e não usufruíram do que Deus estava fazendo na nova. A maturidade, irmão, ela tem várias características. Uma das características da maturidade é que a gente começa a valorizar o que realmente é importante. A gente começa a colocar no seu devido lugar aquilo que não é. Maturidade faz a gente ficar mais centrado, a maturidade faz a gente ficar mais temente, a maturidade faz a gente ficar mais conectado a princípios e fundamentos do que a emoção. Quando a gente é novo na fé, qualquer arrepio a gente já entende que é Deus. Quando a gente é maduro na fé, por mais que a gente possa estar arrepiado, a gente quer algo a mais. O que tem além do arrepio? O que tem quando as luzes se apagam? O que sobra quando o culto acaba? Maturidade, irmão,
É uma das chaves do ministério de Davi, da história de Davi. E é sobre isso que eu quero pregar nessa manhã. Você está comigo? Diga amém. Davi era um homem segundo o coração de Deus. Ele aprendeu a se tornar um especialista em Deus. Agora, sabe o que é interessante? Na nova aliança, a gente tem uma nova perspectiva de maturidade. Segundo a nova aliança, segundo a dinâmica da nova aliança, a partir da perspectiva da nova aliança, a maturidade está ligada ao seu nível de revelação de quem Deus é. Está ligado ao seu nível de revelação de quem Jesus é. E logo, isso está ligado ao nível de revelação de quem você é. Porque, irmão, pega isso. Todas as vezes que você tem uma nova medida de revelação de quem Deus é, Deus te dá uma nova medida de revelação de quem você é. Vou falar de novo e alguém vai pegar isso aqui. Todas as vezes que você acessa um novo nível de revelação de quem Deus é, Deus te dá acesso ao novo nível de revelação de quem você é. Pega isso. Foi assim com Pedro. Jesus fala, olha, alguns estão dizendo que eu sou um profeta. Outros dizem que eu sou Elias, outros dizem que eu sou fulano, beltrano. Mas vocês, quem vocês dizem que eu sou? Aí Pedro tem uma revelação gloriosa, ele fala, você é o Filho de Deus, você é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, você é o Messias. Jesus olha para ele e fala, Pedro, essa revelação não foi nem carne nem sangue que te deu, mas o próprio Espírito de Deus. E a partir dessa revelação, eu vou edificar minha igreja. Pedro, você é rocha, Petros. E olha que interessante isso. Você está comigo? Diga amém. Algumas religiões entenderam que Pedro era a pedra fundamental da igreja. E por isso, começaram a tratar ele como o primeiro papa, pai da igreja. Mas no original, o que Jesus está dizendo é que ele é um fragmento de rocha, não é a própria rocha. A rocha é Jesus, mas nós somos fragmentos dessa rocha. E sabe o que é interessante? Se você pegar um geólogo, alguém que entende de rocha, o que não é o meu caso, você vai confirmar algo que eu vou liberar sobre você aqui hoje. Se você pega uma rocha, e você pega um pequeno fragmento dela e você vai estudar, você vai perceber que esse pequeno fragmento de rocha contém as mesmas características da rocha em que foi removida. O que Jesus está dizendo é o seguinte, Pedro, você teve uma revelação, e a partir dessa revelação eu edificarei a minha igreja. Que revelação é essa? De que eu sou o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E por conta da revelação que Pedro tem, Jesus dá para ele uma revelação sobre quem Pedro é. Você é um fragmento dessa rocha, você carrega as características que eu tenho, você é parte de quem eu sou. Irmão, guarda isso. Todas as vezes que homens tiveram uma nova medida de revelação de quem Deus é, receberam de Deus uma nova medida de revelação de quem são. Por isso que a Bíblia fala, olha, a gente precisa conhecer e prosseguir em conhecer a Deus. Porque quanto mais eu conheço a Deus, mais eu conheço sobre mim. Quanto mais eu conheço a respeito de quem Deus é, mais eu tenho paz em saber como Deus age. Você lembra daquele episódio da tempestade? Alguém está recebendo algo de Deus aqui? Eu estou feliz em pregar aqui hoje. Aquele episódio da tempestade, a Bíblia diz que Jesus se levanta e ele exorta. Ele dá uma palavra, ele fala, mar, acalma-te, vento, aquieta-te. E o mar obedece, o vento obedece. Então os discípulos perguntam entre si, quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? A gente acha extraordinário o que Jesus fez, mas tão extraordinário quanto é o que Jesus sabia para fazer o que fez. Jesus sabia que aquela tempestade não era uma obra do Pai, por isso ele repreende. Ele fala, tempestade, cessa, vento, cala-te, mar, acalma-te. Irmão, pega isso. Jesus jamais repreenderia algo que o próprio Pai fez. Logo, Jesus sabia o que não era do Pai, e por isso ele sabia o que era do Pai. Irmão, olha para mim, tem muita gente abraçando propostas, achando que são promessas. Tem muita gente celebrando filhos da precipitação, achando que são filhos da promessa. Deus te promete algo, você tenta dar um jeitinho, você faz algo parecido. Qual que é o problema? Aquilo que parece com o que Deus te prometeu, não é o que Deus te prometeu. A porta que parece com a porta que Deus prometeu, não é a porta que Deus prometeu. Pastor, como que eu vou saber? Com maturidade.
Conhecer e prosseguir em conhecer. Quanto mais eu conheço, mais eu sei quando é a voz dele e quando não é, o que ele faz e o que ele não faz, quando é Deus me chamando e quando não é Deus me chamando, quando é Deus abrindo e quando não é Deus abrindo, quando é uma proposta e quando é uma promessa. Você está comigo? Diga amém. Então Jesus, ele sabia o que era de Deus, logo ele rejeitava o que não era de Deus. Irmão, tão importante quanto a gente perseguir as coisas de Deus é a gente discernir o que não é de Deus. Tem muita gente cansada porque forçou portas achando que estava sendo resiliente e só estava sendo insistente. Uma pessoa uma vez me perguntou: pastor, você fala tanto sobre perseverança, sobre fé, sobre resiliência, como que eu vou saber quando eu estou sendo resiliente e quando eu estou sendo persistente? É simples. Pergunta é: você tem uma palavra para fazer o que faz? Porque se Deus te deu uma palavra, o fato de você não desistir é porque você é resiliente. Mas se você não tem uma palavra, o fato de você estar insistindo nisso é porque você é insistente. Maturidade está ligado a sabermos quem Deus é, e isso dá acesso a sabermos quem nós somos. Irmão, olha para mim, uma das coisas mais perigosas da nossa geração é essa ferramenta, essa ideia, essa estratégia a respeito de pegarmos referências e modelarmos elas. Pastor, isso está errado? Depende. Depende do quanto você faz, depende do quanto você deixou de ser para que alguém pudesse ser dentro de você. Depende do quanto é só inspiração ou você está se tornando alguém que você não é. Por quê, irmão? Porque olha para mim, porque existe um princípio fundamental. Deus não unge quem você finge ser, Deus unge quem você é. Pega essa chave. Deus não unge personagens, Deus unge pessoas. Na geração da comparação, a gente está se despindo de quem a gente é para tentar abraçar alguém que a gente acha incrível. Mas o problema fundamental disso é que Deus não vai ungir o personagem que eu me tornei. Deus está esperando eu voltar a ser quem Ele me chamou para ser. É isso que o novo nascimento faz. Deixamos para trás as coisas velhas. Ou seja, nós nos despimos de quem a gente se tornou, para a gente poder ser vestido de quem Deus sempre quis que a gente fosse. E para que aí então a gente possa ser revestido de quem Deus é. Cara, isso é muito forte. Pega isso aqui. O que é uma nova natureza? A palavra diz: para a gente não se conformar com os padrões desse mundo. Ou seja, existe uma forma. Então não vos conformeis, não se adaptem a esse formato, mas antes sejam transformados, ou seja, uma nova forma, pela renovação do vosso entendimento, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Deus não usa nada que foi usado, irmão. Olha para mim. Deus não usa nada que já foi usado. Pastor, então não tem como você pregar, não tem como Paulo pregar, não tem como Pedro pregar. Não. Deus não usa nada que foi usado, porque antes de usar, Ele quebra e faz de novo. O Pedro que cura com a sombra não é o Pedro que é convidado no primeiro dia que encontra Jesus. Ele nasceu de novo. Ele foi revestido de poder em Atos. Ele recebeu uma nova porção do Espírito. O Paulo, que começa a pregar, fundamentar, plantar igrejas, escreveu a maior parte do Novo Testamento, teve as maiores revelações da Nova Aliança. Não é o mesmo Saulo que foi encontrado por Jesus no caminho de Damasco. Ele era um perseguidor até aquele encontro, perdeu a visão durante o encontro, se tornou Paulo, o apóstolo, depois do encontro. Saulo, por que me persegues? Saulo, por que me persegues? O Pedro que prega e milhares se convertem, o Pedro que caminha e centenas são salvos, é o Pedro que também ouviu de Jesus: tu me amas, então apacenta minhas ovelhas. Você percebe que o Pedro não era mais o mesmo, o Saulo não era mais o mesmo, Mateus não era mais o mesmo, o André não era mais o mesmo, você não é mais o mesmo. Amém? E para alguns eu falo com muito temor como seu pastor, ou pelo menos deveria ser. Conversão, eu vou usar uma analogia bem tosca, é como um carro que você coloca GNV, se movia por um combustível, não se move mais.
a conversão de natureza faz com que você agora use combustíveis diferentes, porque você se tornou algo diferente. O que te movia não te move mais, o que te preenchia não te preenche mais, o que te iludia não te ilude mais. Porque a Bíblia diz, porque se Cristo nos libertou, verdadeiramente nós somos livres. A palavra fala que Jesus fez de todo o inferno um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. E a Bíblia fala que ele despojou poderes e autoridades. Quando você vai para o significado de despojar, significa remover uma autoridade que havia sido dada. Deus entrega para a criação a autoridade. Quando o homem peca, entrega para o pecado e para a morte a autoridade. Quando Jesus se entrega, ele toma de volta e nos confia novamente a autoridade. A autoridade que foi dada no jardim foi perdida, foi restaurada na cruz. E é por isso que maturidade nos dá acesso a milagres, a romper, a promessas. Por quê, irmão? Eu lembro que eu preguei a minha primeira mensagem em Orlando, se chamava Back to the Future. Se você ainda não ouviu, ouça, vai edificar alguém aqui. E eu falo sobre a resposta para o nosso futuro. Ela está na nossa essência, na nossa gênese, no nosso início, no princípio. Muita gente quer entender sobre o que vai viver na próxima estação, mas talvez ainda não entendeu o que aconteceu no jardim. Olha para mim, pega isso. Redenção significa resgate, ou seja, algo que foi resgatado, restaurado, retomado, ressignificado, refeito. Logo, se eu quero saber tudo que eu tenho em Jesus como herança, tudo que eu tenho em Deus como promessa, eu preciso saber tudo que eu tinha e eu perdi. Quem eu era antes do pecado? O que Deus me confiou antes do pecado? Porque a graça nos coloca no lugar como se o pecado nunca tivesse existido. Você volta a ter autoridade em nome de Jesus. Você volta a ter governo sobre a criação e sobre a terra. Você volta a ter voz profética e liderança. Você volta a ter imortalidade, porque agora você se tornou um com o Pai por toda a eternidade. Você volta a ter acesso à própria vida de Deus, o fôlego que foi soprado em Gênesis, o zoe de Deus, o fôlego de vida que foi soprado sobre a criação no 6º dia, foi restaurado através de Jesus na redenção. A gente vai para Gênesis. Eu amo esses cultos que não dá nem para a gente entrar no sermão, porque Deus leva para um lugar. Você está comigo? Diga amém. A gente vai para Gênesis. A Bíblia diz que Deus fez o homem com as mãos, do pó da terra, mas ele ainda não tinha vida. Cara, isso é muito forte. Pega isso em nome de Jesus. O que a Bíblia está ensinando é que você pode ter sido feito, você pode estar de pé, mas você não necessariamente está vivo. A gente vê essa mesma dinâmica naquele momento do vale de ossos secos. Ele fala para o profeta: esse vale de ossos secos por acaso pode voltar a viver? Ele fala: Senhor, tu sabes. Então abre a tua boca e profetiza. E aí o profeta fala: vale de ossos secos, ouçam o que diz a voz do Senhor. E aí começa a se ouvir um som de ossos se juntando a ossos, e um exército grande se levanta. Mas a Bíblia diz que então o Senhor soprou sobre eles o Espírito, e eles passaram a viver. Nem todo mundo que está de pé está vivo. Nem todo mundo que está batalhando está vivo. Nem todo mundo que está funcionando está vivo. Bom, olha para mim, Deus não chamou uma igreja para funcionar. Deus chamou uma igreja para viver a vida do tipo de Deus. Alguém está comigo aqui? Alguém recebe isso aqui? Aleluia. Aleluia. Então olha que poderoso, lá em Gênesis, Deus fez o homem. E aí então ele sopra sobre o homem o fôlego de vida. Alguém lembra desse momento da história? Quando a gente vai para o original, esse sopro, esse fôlego de vida que Deus sopra sobre o homem, se chama Zoe, ou seja, a própria vida de Deus. Sabe onde a gente vê esse termo no original de novo? Com Jesus. Jesus fala: o inimigo veio para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que tenham vida, e vida em abundância. A vida que Jesus cita nesse momento não é uma vida comum, é o Zoe, a própria vida de Deus. O que Jesus está dizendo é: a vida que o meu Pai soprou no jardim, eu vim para que seja soprado de novo em vocês. A vida que você recebeu no princípio, quando não havia pecado, eu vim para que seja soprada de novo, como se o pecado não houvesse mais.
Maturidade, irmão, faz a gente entender quem Deus é. Isso faz a gente entender quem a gente é. Você que entregou a sua vida para Jesus, confessou Jesus como o seu único e suficiente Salvador, mergulhou nas águas do batismo, crê que só através dele há salvação, que ele é o caminho, a verdade e a vida. Você se tornou um com o Pai, você se tornou filho, não mais escravo, mas agora filho de Deus. Você carrega uma porção de Deus, você carrega unção de Deus, você carrega promessas de Deus, e você precisa caminhar à altura disso, porque não faz sentido um herdeiro de tudo que vive como um miserável. Não faz sentido um herdeiro de tudo que vive dependendo de favor de homens. Não faz sentido alguém que foi chamado para governar, que vive sempre dependendo do próximo passo do governo. Irmão, nós precisamos ressignificar o que somos em Deus. Somos quem Deus diz que somos, temos o que Deus diz que temos, viveremos o que Deus diz que viveremos, faremos o que Deus diz que faremos. Alguém recebe isso em nome de Jesus? Se for para Jesus, você pode celebrar melhor. Aleluia! 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 Eu vou finalizar, o louvor pode ficar pronto. Eu estou terminando na hora as pregações. Alguém recebeu algo de Deus nessa manhã? Se quiser fazer dobradinha, eu acho que tem um pouco mais daqui a pouco. Gálatas 4:1. Gálatas 4:1. Paulo escreve uma carta, uma epístola aos Gálatas. Ele fala sobre um princípio, que é o que eu acabei de fundamentar aqui. Na nova aliança, revelação está ligado à maturidade. Ou seja, a partir da nova aliança, um homem maduro não é alguém que viveu muitas coisas, é alguém que sabe quem Deus é. Vamos falar isso de novo. Na nova aliança, um homem maduro não é alguém que viveu muitas coisas, irmão. Não é alguém que aprendeu na escola da vida, é alguém que aprendeu na escola da fé. Um homem maduro, a partir da perspectiva da nova aliança, é um homem que sabe quem Deus é. Gálatas 4:1. Digo, porém, que enquanto o herdeiro é menor de idade, em nada difere de um escravo, embora seja dono de tudo. Enquanto o herdeiro é criança, é imaturo, ele não difere de nada de um escravo, embora seja dono de tudo. No entanto, ele está sujeito a guardiães e administradores até o tempo determinado pelo seu Pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos escravizados aos princípios elementares do mundo. Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito do seu Filho aos seus corações, o qual clama: Abba, Pai. Assim, você não é mais escravo, mas filho. E porque você é filho, Deus também o tornou herdeiro. Você pode celebrar Jesus no seu lugar, de verdade. Aleluia! E aí, tudo bem? Você acabou agora de assistir um vídeo. Se você ainda não está inscrito, já se inscreve também no nosso canal, ativa esse sininho aqui embaixo de notificação, e toda vez que eu fizer uma live ou estiver transmitindo uma mensagem ao vivo, você vai ser um dos primeiros a saber. Mas eu deixei mais 2 indicações aqui que eu espero que façam muito sentido para você. Então já aproveita e clica para assistir a próxima mensagem, beleza? Seja bem-vindo ao time de incendiários, e eu espero de verdade que essas mensagens mudem a sua vida como elas têm mudado a minha também. Até a próxima. Valeu! Quero falar sobre algo muito prático. E muito do que eu vou ministrar aqui hoje, eu já ministrei sobre a igreja algum tempo atrás. Mas eu gosto de alinhar a igreja depois que a gente tem algo profético, uma conferência profética, um culto profético. Porque o profético, ele é poderoso, ele move o sobrenatural. O profético é uma comunicação das realidades dos céus sobre a terra. O profético é uma antecipação para quem recebeu uma palavra profética. O profético, ele nos inspira, ele nos move, nos abençoa, nos edifica. Mas o profético não é o final de algo. O profético é o início de algo. E tem muita gente que se sacia porque recebeu uma palavra profética. Se você recebeu uma palavra profética, agora os céus estão aguardando um posicionamento em fé.
Ouvir algo de um homem de Deus não vai mudar a sua história se você também não quiser se tornar um homem de Deus, porque as promessas de Deus são para filhos de Deus. Ouvir que Deus tem um chamado, muitos ouviram. Ouvir que Deus tem promessas, muitos ouviram. Mas o que tem afetado a história não são homens só que ouviram os céus, mas são homens que ouviram os céus e fizeram alguma coisa com aquilo que ouviram. Alguém está comigo aqui? Diga amém. Não somos ouvintes apenas, a palavra fala sobre isso, mas praticantes do que ouvimos. Os céus não querem entreter você quando falam algo bom sobre o seu futuro. Os céus não querem animar você quando falam sobre uma promessa que você carrega. Os céus muitas vezes querem alertar você, porque existem palavras antigas que a gente já ouviu várias vezes e ainda não se posicionou para viver. Baixa um pouquinho o teclado, por favor, lindão. E é por isso que receber uma palavra profética para mim é algo que me deixa muito mais atento e revestido de temor do que animado, porque o ânimo passa. O ânimo passa. Quantas pessoas começaram a jornada de fé junto com a gente e elas desistiram no meio do caminho? Quantas famílias a gente conheceu mais apaixonadas por Jesus do que a gente, e por conta de algum motivo elas pararam no meio do caminho? Jornada de fé não é sobre ter bom ânimo para começar, é sobre ter bom ânimo para se manter. Não é sobre a gente começar certo apenas, é sobre a gente terminar certo. É sobre a gente olhar para o nosso histórico e falar, valeu a pena. No meio da crise, Deus se revelou para mim. No dia mal, Deus se revelou para mim. Quando nada parecia ser bom, Deus se revelou para mim. Alguém está comigo? Diga amém. O que fazer depois de uma palavra profética? Você vai receber palavras através das pregações, através das orações, através de homens de Deus, através de sonhos. Mas eu quero te lembrar que quando os céus te revelam algo, Ele espera algo de você. Fala comigo, fala para quem está do seu lado, me ajuda a pregar. Fala, quando o céu te revela algo, Ele espera algo de você. Quando eu recebo uma palavra profética, em primeiro lugar eu preciso discernir. É de Deus ou não é? É para mim ou não é? É para agora ou não é? A Bíblia diz que o sábio discerne o tempo e o modo de todas as coisas. Tem muita gente que se frustrou porque discerniu a coisa certa, mas fez no tempo errado. O sábio discerne não só o modo de fazer, como fazer, mas também a hora de fazer. A gente olha para a forma como alguns homens incríveis, eles lidaram com o tempo na Bíblia. E é interessante porque se dependesse de Maria, provavelmente Jesus teria começado seu ministério antes da hora. A Bíblia fala que no primeiro milagre, quando ela insiste com o filho, eles vão passar vergonha, o vinho acabou, ajuda, faz alguma coisa. Jesus fala, mulher, ainda não é chegada a minha hora, o que tenho eu contigo? A Bíblia não relata se houve mais episódios como aquele, mas eu creio que para Jesus dar uma resposta tão enfática, talvez a mãe dele já há algum tempo estivesse tentando ativá-lo. A verdade, irmão, é que até Maria, a mãe de Jesus, pode em algum momento ter se movido por ansiedade. Imagina a alegria dela em saber que o filho poderia curar um enfermo, um cego, um surdo. Mas Jesus precisou discernir o tempo em que o pai diria para ele, agora pode começar, ou agora ainda não é chegada a sua hora. Se Jesus se movesse pelo tempo de Maria, teria começado antes da hora. Se Jesus tivesse se movido por Pedro, talvez a redenção nunca tivesse acontecido. A Bíblia diz que quando ele começa a falar sobre a perseguição que vai sofrer, o sacrifício, a humilhação, Pedro fala, não, Jesus, você nunca vai passar por isso, a gente não vai deixar que você enfrente isso. E Jesus se posiciona repreendendo Pedro, fala, para trás de mim, Satanás. Irmão, olha para mim, pessoas boas ao nosso redor podem sabotar o tempo de Deus para nós, se eles forem o nosso aferidor e não o Espírito Santo que em nós habita. Eu lembro que quando a gente foi para a América, amigos disseram, não vai, você está no melhor momento, algo vai acontecer. Quando a gente voltou da América, alguns amigos falaram, não faz sentido, você está no seu melhor momento, algo está acontecendo. Mas homens se movem por sinais naturais. Os céus, eles geram o sobrenatural. Homens olham para o tempo e falam, o tempo é bom, a colheita vai ser boa. Os céus falam, mesmo que não haja tempo, mesmo que não haja semente, mesmo que não haja nada, o sobrenatural, Ele cria o que não existe. Ele faz o sobrenatural se tornar natural. Alguém está comigo? Diga amém. E esse é o perigo de carregarmos promessas sobrenaturais, mas tentarmos entendê-las de forma natural. A Bíblia diz que o homem natural não discerne as coisas espirituais. Não faria sentido
Entender a arca, se não fosse por uma palavra que Deus deu para Noé, não faria sentido. Entender a peregrinação, se não fosse por uma palavra que Deus deu para Moisés, não faria sentido. Entender a perseguição, se não fosse por uma unção que Deus liberou sobre Davi, não faria sentido a sua história, se não fosse por uma promessa que Deus te fez tempos atrás. Eu não sei você, irmão, mas Deus profetizou coisas a meu respeito, mas Ele não falou como seria o caminho, os lugares, as provas, porque provavelmente, se Deus nos revelasse toda a nossa história, a gente preferiria abrir mão de um chamado do que ter que enfrentar os processos. Mas eu quero te lembrar algo. Alguém está comigo aqui? Diga amém. Eu quero que você guarde isso para o resto da sua vida. O seu processo já faz parte da sua promessa. Fala para quem está do seu lado: o seu processo já faz parte da promessa. Às vezes a gente tem um pensamento limitado sobre processos e sobre promessa. E a gente acha que as promessas se cumprem quando chega no final da história, mas elas já começaram a se cumprir quando você deu os primeiros passos. Deus fala que Davi vai ser um rei e que o reinado dele nunca houve e nunca haverá igual. Talvez para alguns de nós, o reinado de Davi começa quando ele senta no trono, mas na verdade para os céus, o reinado de Davi começa quando o óleo é derramado sobre a sua cabeça. Alguns diriam: como pode? Como que Deus vai levantá-lo como rei, se ele está enfrentando desertos, perseguições? Saul, irmão, os céus não estavam esperando o deserto de Davi passar para que ele se tornasse o rei Davi. Ele se tornou o rei Davi quando a unção de rei foi derramada sobre a sua cabeça. O menino Jesus, a Bíblia diz que ele crescia em graça e em estatura diante de Deus e dos homens. O menino João Batista, crescia em graça e sabedoria em meio a desertos. Mas sabe o que é interessante? Quando Jesus nasce, magos vão ao encontro dele para presenteá-los, porque sabiam que o Salvador do mundo, o Filho de Deus, já havia sido gerado. Não reconheceram isso quando o seu ministério começa, mas reconheceram isso quando ele nasce. Por quê? Porque todo o processo já faz parte da promessa. O menino Jesus já era o Messias. O menino Davi, ungido sobre a sua cabeça com óleo, já era o rei Davi. O menino José, quando recebe um sonho de Deus, já era o governador José. Irmão, toda palavra que Deus liberou a seu respeito já é uma realidade para os céus. É você que decide se portar de acordo com ela ou esperar algo acontecer para começar a se mover. Irving McManus, um pastor da Califórnia, ele diz que a maior tragédia da vida de um cristão é viver à espera de um momento, ao invés de se preparar para quando esse momento chegar. Eu consigo crer no meu espírito em cruzadas de milagres em estádios. Eu consigo crer no meu espírito em conferências proféticas aqui que vão receber nações. Eu consigo crer e ver pelos olhos da fé o nosso welcome tendo que recepcionar pessoas e caravanas nos aeroportos. Alguém comigo? Eu consigo ver um movimento de crianças cheias do Espírito Santo de Deus se movendo no sobrenatural, andando pelo auditório, passando pelos corredores, tocando pessoas e pessoas sendo curadas. Alguém consegue crer nisso? Pastor, quando isso vai começar? Já começou. Isso já começou. Alguém pode celebrar aquilo que Jesus está fazendo? Declare com autoridade, diga: isso já começou. Isso já começou. Quando isso começou, pastor? Quando o primeiro culto iniciou, quando o primeiro intercessor se alistou, quando a primeira criança sentou para ouvir sobre Jesus nesse lugar, quando a primeira pessoa mergulhou nas águas. Não é porque agora tem um lago de batismo bonito que existe algo novo liberado por conta de um posicionamento natural. Não. Quando a primeira pessoa mergulhou nas águas, nos céus é uma mensagem: algo novo está sendo gerado. A Bíblia diz: eu estou fazendo uma coisa nova, vocês não percebem? O que fazer quando receber uma palavra profética, um sonho? Quando Deus falar comigo a respeito do meu chamado? É começar a me portar como tal. Se Deus disse que você vai ser um príncipe, caminhe como um príncipe. Se Deus disse que você vai tocar uma nação, caminhe como alguém que lidera uma nação. Se Deus disse que você vai ter uma família linda, caminhe como um pai de família, uma mulher de princípios. Você não vai mudar o seu tipo de roupa se você for chamado para um cargo na igreja. Não. Você vai se avaliar e você vai ver a roupa que eu visto, com a minha altura, da identidade que eu tenho, do chamado que eu tenho.
a forma como eu me movo, os sonhos que eu tenho, o que eu faço, o que eu tenho dedicado meu tempo aponta para o meu chamado ou eu estou perdendo tempo? A gente começa a avaliar o futuro a partir de uma perspectiva do presente, a gente começa a avaliar o presente a partir de uma perspectiva da Gênese, porque o nosso futuro tem muito mais a ver com o início da nossa história do que qualquer outra coisa. No ventre da minha mãe, os céus liberaram palavras a meu respeito, e eu preciso entender como o céu me chama para caminhar debaixo dessa revelação. Eu lembro quando eu conheci o pastor Vitor Hugo, foi lá em Orlando, talvez uns 2 anos atrás, e quando eu cheguei numa reunião de empresários, eu fui a última pessoa a chegar, sentei na última cadeira da última mesa. Alguns amigos tinham chamado para fazer um passeio de moto, e eu estava de jaqueta de motociclista. Eu postei na época motoqueiro, uma galera de São Paulo que ficou revoltado, perdão gente, que aqui tem essa motoqueiro e motociclista, né? Ok, no Rio acho que todo mundo é motoqueiro, mas enfim, tem algum motociclista aqui, gente? Ok, 2 pessoas, meu Deus, 5 pessoas. E eu estava com aquela jaqueta da Harley, tudo emprestado, bonezinho. E quando eu sentei na última cadeira, na última mesa, ele olhou para mim e falou assim: você, fica de pé. Eu estou aqui nessa noite só para liberar algo para você. Você demorou 3 horas para chegar aqui, não foi? Aí eu já... Foi. Tudo se levantou na estrada para você não chegar aqui, não é verdade? Eu falei, é verdade. Então vem aqui, aperta minha mão. Ele falou, nos céus você é chamado de guerreiro. Nada é fácil para você. Ele começou a liberar palavras. Ele começou a liberar palavras, algumas me trazendo à memória o que Deus já havia feito ou falado, algumas apontando para algo que Deus ainda iria fazer, e uma boa parte delas a gente já viveu. Essa igreja faz parte disso. Eu lembro que ele falou, Deus está preparando o seu retorno para o Brasil. Deus vai abrir as portas da nação, e você vai viver algo sobrenatural. Por que eu estou falando isso, irmão? Porque aquele dia poderia ter me marcado, e eu poderia ter esperado algo acontecer, mas você precisa fazer alguma coisa com o que recebeu. Tem muita gente frustrada, porque recebeu uma palavra, mas nunca se posicionou para ela. As palavras não vão te carregar no colo, do lugar que você recebeu para o lugar que Deus quer te levar. Você precisa dar os primeiros passos de fé. Abraão ouviu, sai da sua terra, sai da sua parentela e vai para o lugar que eu te mostrarei. Abraão não sabia ainda o destino, mas ele sabia qual não era mais o lugar. Não é mais aí, não é mais para você, não é o que eu tenho para você. Então sai daí e vai para um lugar novo. Alguém está comigo? Diga amém. Às vezes uma palavra profética não vai ser necessariamente um apontamento para o próximo passo, mas vai ser uma certeza do lugar que você não deve mais permanecer. Esse relacionamento não é para você, essa sociedade não me agrada, esse negócio não fui eu quem te deu, não insiste. Não é mais essa igreja, não é mais essa cidade, não é mais esse sonho, não é mais esse projeto. Saber o que não é de Deus para nós é tão importante quanto sabermos o que é de Deus para nós. Você está comigo ainda? Diga amém. Tudo bem? Você acabou agora de assistir um vídeo. Se você ainda não está inscrito, já se inscreve também no nosso canal, ativa esse sininho aqui embaixo de notificação, e toda vez que eu fizer uma live ou estiver transmitindo uma mensagem ao vivo, você vai ser um dos primeiros a saber. Mas eu deixei mais 2 indicações aqui que eu espero que façam muito sentido para você. Então já aproveita e clica para assistir a próxima mensagem, beleza? Seja bem-vindo ao time de incendiários, e eu espero de verdade que essas mensagens mudem a sua vida como elas têm mudado a minha também. Até a próxima. Valeu! Quantos têm expectativa para a palavra nessa noite? Glória a Deus, eu declaro em nome de Jesus, Deus fluindo através da minha boca, Deus fluindo no teu coração, que não seja a minha voz a alcançar o teu coração, mas que seja a voz de Deus falando contigo. Eu declaro em nome de Jesus, toda resistência já foi anulada, toda resistência já caiu por terra, e eu declaro o poder da palavra entrando no teu coração e gerando fé, gerando base para tudo aquilo que Deus deseja fazer nesse ano. Essa é a minha oração, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Bom, você que pode, abra sua Bíblia por favor em 2 Coríntios 1:19, e vamos passear um pouco naquilo que Deus tem para essa noite. 2 Coríntios 1:19. Eu quero falar hoje a respeito de fé,
para experimentar as promessas de Deus em 2017, amém? Minha palavra hoje é a respeito de uma visão de fé. Segunda carta aos Coríntios 1:19 diz: pois o Filho de Deus, Jesus Cristo, pregado entre vocês por mim e também por Silvano e Timóteo, não foi sim e não, mas nele sempre houve o sim. Pois quantas forem as promessas feitas por Deus? Você pode declarar isso? Diga: pois quantas forem as promessas feitas por Deus, tantas tem em Cristo o sim. Por isso, por meio dele, o amém é pronunciado por nós, para a glória de Deus. Cara, olha só que incrível. O que Paulo está dizendo aqui é: por conta de Cristo, o Filho de Deus, aquele que nós temos anunciado, por meio deles não existe mais agora o sim e o não para as promessas liberadas por Deus. O que Paulo está dizendo é o seguinte: toda promessa liberada por Deus, agora você não tem mais dúvida se ela vai acontecer ou não. Você está entendendo isso? O que Paulo está dizendo é: toda promessa que foi liberada por Deus, não por homens, mas uma promessa gerada em Deus, liberada por Deus, não há mais dúvida, porque agora em Cristo nós temos dele apenas o sim. Cara, essa afirmação é tão poderosa. Ela traz para mim uma certeza, uma segurança de que tudo aquilo que Deus me prometeu, de fato, em Cristo, Ele vai cumprir. Agora olha só que lindo, a palavra é tão rica, às vezes a gente passa sem perceber alguns detalhes. O que Paulo está dizendo é: nele sempre houve o sim, pois tantas quantas forem as promessas feitas por Deus, tantas nós temos em Cristo sim. Por isso, por meio dele, o amém é pronunciado por nós. Sabe o que significa amém? Significa assim seja. O que Paulo está dizendo é: nós só temos autoridade para dizer assim seja, porque estamos em Cristo. Você só tem autoridade para dizer: sim, Senhor, eu concordo com essa promessa liberada sobre a minha vida, porque você está em Cristo. Ou seja, em Cristo nós temos autoridade para selar na terra promessas que já foram liberadas nos céus. Cristo me habilita a receber. Você pode declarar: Cristo me habilita a receber toda a promessa de Deus sobre mim. O cumprimento da promessa está condicionado a uma coisa: está condicionada a Cristo. E é por isso que é muito louco, principalmente no final de ano, a gente recebe em todas as igrejas do Brasil, isso é comum em todo mundo, final de ano, início de ano, pessoas que não são cristãs ou que não querem um compromisso com Deus, mas que são simpatizantes da fé, lotam as igrejas. Quantos aqui já ouviram esse termo, simpatizante? Mano, você é cristão? Não, eu sou só simpatizante. Você é evangélico? Cara, eu estou vendo você na igreja direto. Não, eu sou só simpatizante. É maravilhoso o fato de você simpatizar com Cristo, é maravilhoso. Só tem um grande problema nisso. Toda promessa que você ouve sendo liberada, por mais que você possa ouvi-las, você não tem autoridade para que elas se cumpram, porque isso só está disponível para aqueles que estão em Cristo. Cara, isso é muito louco, porque existem milhões de pessoas ouvindo e simpatizando com as promessas. E existe algo ainda mais perigoso: existem milhões de pessoas se frustrando porque um dia ouviram uma promessa, simpatizaram com aquilo que foi declarado, não viram se cumprindo e começaram a achar que Deus não tem poder para cumprir. É claro que Ele tem, mas para que Ele cumpra a promessa que Ele liberou, existe uma condição: que você esteja em Cristo. Essa é uma boa notícia para todos aqueles que estão em Cristo, porque nós temos a certeza de que as promessas que Ele liberou vão se cumprir, amém? Simpatizantes da fé ouvem tudo quanto é liberado para a igreja, mas não tem como receber porque ainda não são igreja. Eu quero falar sobre alguns perfis que talvez você se encontre em um deles, para que a gente possa mudar e romper 2017 recebendo de Deus tudo aquilo que a gente ainda não experimentou. Quantos querem receber algo sobrenatural em 2017? Quantos querem romper em 2017? Sabe, existem 3 coisas que a fé não te convida a ser. A primeira delas é otimista. A fé não te convida a ser otimista. A fé não te convida a ser pessimista, tampouco. Muito menos realista. Eu vou explicar por quê. Sabe, uma pessoa otimista é alguém que se sente animado
com algumas coisas. Se você for conversar com alguém otimista, pode estar tudo ruim, mas ele está sempre com uma boa expectativa. E aí, mano, como é que estão as coisas? Está tudo ruim ao redor dele, mas ele está sempre animado. André, isso é ruim? É claro que não. A gente tem que estar sempre com uma expectativa positiva. O grande problema do otimista é aonde ele está pautando toda a sua expectativa. O otimista normalmente ele está feliz e animado por conta do que ele está sentindo. Cara, eu estou sentindo que alguma coisa vai mudar. Mano, eu estou sentindo que 2017 vai ser diferente. Cara, eu estou sentindo. André, qual o problema? O problema é que se a emoção mudar e ele sentir algo diferente, tudo aquilo que ele estava esperando cai por terra, porque está sendo pautado em emoção, e emoção passa. Você pode declarar comigo: a emoção passa, mas as palavras de Deus permanecem para sempre. A fé não te convida também a ser pessimista. Ninguém gosta de estar do lado de alguém pessimista, fala a verdade. Esses dias eu estava viajando para São Paulo. Eu sei que eu tinha que pegar um voo ali no Santos Dumont. Aí eu perdi a hora, acabei indo de barcas. E quando você desce lá nas barcas, já tem vários táxis esperando para te levar para o Santos Dumont. Eu fui pegar logo um taxista abençoado, super de bem com a vida. E aí ele já começou a reclamar da minha mala, porque a mala não cabia no porta-mala e ele teve que botar no banco da frente. E aí foram 5 minutos só com ele forrando com o jornal para botar a mala no banco da frente. E eu quase perdendo o voo, já estava assim: amigo, pode botar no meu colo, eu só preciso chegar no aeroporto, pelo amor de Deus. Depois de 5 minutos a gente entrou no carro e a gente foi até o aeroporto. E eu fui ouvindo a reclamação de lá até chegar no aeroporto. E ele reclamava de tudo, ele reclamava do imposto, ele reclamava do governo, ele reclamava do trânsito. O trânsito mudou, estava tudo ruim. E eu só ouvindo reclamação. Aquele carro começou a ficar pequeno, porque o ambiente fica ruim, fica desagradável quando você está ao lado de alguém que só pensa coisas negativas. Eu já estava pensando, cara, eu tinha que ter ido de Uber, não sei porque que eu fui pegar um táxi. Tô brincando. Se tiver algum taxista, por favor, eu tô brincando. Galera do Uber empolgada, né? E é interessante, sabe por quê? Para o pessimista, cara, tudo sempre está ruim. Eu vou dar um exemplo. Se você chegar para o pessimista e falar assim: mano, você ficou sabendo? Salário mínimo vai aumentar R$2.000. Aí o cara vai falar: agora quebrou o país. Como é que microempresário vai pagar R$2.000 de salário? Ih, vai ser demissão em massa. Previdência privada vai falir. Agora, se você chegar para esse mesmo pessimista e falar: mano, você viu que loucura? Vão diminuir R$200 de salário mínimo. Ele vai falar: ih, agora já era. País em crise, recessão. Para o pessimista tudo está sempre ruim. Por quê? Porque ele reflete nas atitudes dele aquilo que está dentro dele. André, por que então a fé não espera que a gente seja realista? Eu vou te explicar o porquê. Não tem problema nenhum em você ser realista. Na verdade, a nossa fé ela tem que ser racional. Sabe, o realista é aquele que tem convicção naquilo que é real. Sabe qual é a grande questão? Real sobre qual ponto de vista? Tem gente que é realista, mas a minha pergunta é: você está sendo realista sobre qual ponto de vista? Ei, presta atenção. Uma doença é real, sim ou não? É claro que é. Depressão é real, sim ou não? É claro que é. Divórcio é real também. Desemprego é real também. Tristeza é real também. Todas essas coisas são reais. A grande questão é, depende do ponto de vista que você está encarando, porque uma caminhada de fé não rejeita a realidade, mas entende que sobre toda a realidade existe uma realidade dos céus que se sobrepõe a elas. Uma caminhada de fé, você pode aplaudir a ele? Sabe, uma caminhada de fé não rejeita essas realidades, mas ela não se submete a elas. André, você está me convidando agora então a ser alienado? É claro que não, eu só estou te convidando a não se submeter àquilo que para todo mundo é real, porque aqueles que estão em Cristo vivem agora sobre uma nova ótica do que é real. As realidades que eu vivo não são as realidades que eu vejo, são as realidades que eu creio. As realidades que eu vivo, cara, vem de Deus, vem dos céus. Não está pautado no que eu posso ver, porque a minha visão é limitada. Mas não existe limite para aquilo que Deus deseja fazer. É por isso que você vê na tua casa alguma crise. Aquilo é real, sim, mas existe uma realidade que se sobrepõe a ela. E é Jesus Cristo, aquele que pode restaurar todas as coisas. Jesus Cristo, aquilo que é tudo em todos, aquele que enche todos, aquele que criou todas as coisas. Ei, existem realidades que a gente conhece, sim, mas Cristo veio para nos apresentar realidades superiores a elas.
Caminhada de fé não é ser realista segundo a ótica da terra, é ser realista segundo a ótica do céu. Existe uma realidade no céu que é muito superior àquela que a gente tem experimentado aqui. É por isso que é tão louco a missão da igreja, porque a missão da igreja é te encorajar a receber tudo aquilo que Deus tem para você aqui, mas sem perder o foco de que na verdade você vai morar lá. Você tem noção do quanto isso é louco? São dois mundos completamente paralelos e acontecem ao mesmo tempo. Enquanto eu estou falando com você, por mais que talvez algumas pessoas aqui possam não entender, por mais que talvez algumas pessoas aqui possam até desejar rejeitar o que está sendo falado, existe poder na palavra de Deus capaz de alcançar o teu coração e mudar a tua história. Sabe o que é isso? É uma realidade que a gente não consegue ver, mas a gente pode sentir. E é sobre isso que eu quero falar nessa noite. Sabe, em Cristo nós temos o mesmo poder criativo de Deus para gerar novas realidades em fé. Você sabia que Deus é um Deus criativo? É por isso que Gênesis, quando fala da origem de todas as coisas, fala a respeito de tudo aquilo que Deus criou através da palavra. Agora Deus compartilha com você a mesma palavra, o mesmo poder e o mesmo Espírito. Para que você acha que Ele te deu tudo isso? Para você ficar esperando que um pastor ore por você para declarar algo novo sobre a tua casa? Para você ficar esperando que um profeta usado por Deus possa ir na tua casa e declarar novidade? Não, preste atenção. Deus compartilha o mesmo poder que Ele usou para fazer a criação em todas as coisas. Deus compartilhou do mesmo Espírito que Ele utilizou para criar todas as coisas. E Deus compartilhou do nome dEle, que é nome sobre todo nome. Sabe para quê? Para que você possa declarar novas realidades em fé. 2017 está começando, meu irmão. O meu convite para você é abrir a sua boca e declarar realidades em fé, coisas que os seus olhos não conseguem ver, mas o seu espírito crê que já são reais. É por isso que a palavra de Deus diz que a fé é tratar as coisas que não são. Olha só que interessante, a fé é tratar as coisas que não são, ou seja, segundo a realidade da terra, elas não são, mas o convite da fé é tratar elas como se já fossem. Para todo mundo que te conhece, a restauração da tua casa não é algo possível. Para você, já é algo real. Para todo mundo que te conhece, a conversão de toda a tua família não é algo possível. Talvez para alguns aqui, você ser restaurado financeiramente não seja algo possível. Para minha família, a gente já viveu essa realidade. Sabe, eu fui experimentado em inúmeras áreas, e eu não vou dizer que foi Deus que fez isso, não creio que Ele trabalha dessa forma, mas vocês estão vendo um cara novo, embora eu estou um pouco acabado, mas ainda sou novo, que já passou por uma série de coisas, desde quebrar financeiramente até ter um problema sério de saúde dentro de casa. Sabe o que isso me fez? Me respaldou em ter autoridade para declarar o que Deus pode fazer, porque na minha vida Ele já fez. Deus pegou a minha família completamente quebrada, destruída financeiramente e restaurou. Ei, o Deus que fez comigo vai fazer com você também, se é a tua necessidade. Deus entrou na minha família há 10 anos atrás. Meus pais se converteram, minha irmã se converteu, eu me converti. Hoje eu estou aqui declarando com uma autoridade: eu e toda a minha casa servimos ao Senhor. E essa realidade está disponível para você também. André, para mim é impossível. Em fé você pode declarar: isso já é real. Cara, está nascendo 2017, está nascendo o melhor ano da tua vida. Você tem noção disso? Está nascendo um ano em que promessas que Deus te fez, agora porque você está em Cristo, elas são acessíveis e reais. Você pode declarar isso comigo? Declare: toda promessa feita por Deus para a minha vida já é real. A gente precisa manter a nossa mente cativa ao nosso espírito. Eu li essa semana uma frase do Bill Johnson que eu achei maravilhosa. Olha só o que ele disse. É um pastor que tem sido muito usado por Deus. Ele tem feito um grande avivamento. Ele é o pastor da igreja Bethel. E ele falou o seguinte: a mente é um ótimo servo, mas é um péssimo mestre. Sabe qual é o papel da mente? É se submeter à autoridade do Espírito. Quando a sua mente fala mais alto, você começa a duvidar daquilo que Deus já te liberou. Eu poderia dar inúmeros exemplos, mas eu preciso correr. Se a gente for analisar, desde Pedro afundando em meio à tempestade, até Tomé não acreditando que Jesus havia ressuscitado, tudo isso é porque a mente deles não era mais serva, mas se tornou Senhor. Quando a sua mente se torna Senhor, você passa a se mover por aquilo que você entende. Ei,
Você quer romper em 2017? Não se preocupa mais em entender tanto das coisas. Se preocupa apenas em estar disponível para o que Deus quer fazer através de você. Sinceramente, eu não estou entendendo algumas coisas que Deus está fazendo, de verdade. Eu tive algumas experiências esse ano que eu não entendi, mas eu tive uma convicção: Ele desejou fazer, isso para mim é suficiente. Você tem noção do que você vê Deus fazendo algo na tua frente? Você vai falar: Deus, eu não estou entendendo nada do que está acontecendo. Eu não estou entendendo essa provisão, eu não estou entendendo essa honra, eu não estou entendendo essa restauração, eu não estou entendendo o cumprimento dessa promessa. E é como se Ele falasse: filho, não precisa se preocupar em entender, apenas usufrua daquilo que eu te dei. Cara, 2017 vai ser o melhor ano da tua vida. Eu creio e eu declaro isso. 2017 está nascendo e você vai começar diferente de todos os outros anos. Você vai começar mais maduro. Você vai começar com mais autoridade. Você vai começar completamente disponível para receber as promessas de Deus. Quantos creem nisso? Diga amém. Eu recebo. Glória a Deus. É por isso que a gente precisa ser renovado pelo nosso entendimento. É por isso que a palavra diz em Romanos 12: não se amoldem ao padrão desse mundo, ou seja, não se movam mais de acordo com o que o mundo diz que é possível, mas antes transforme-se pela renovação do seu entendimento, para que vocês sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É impossível experimentar a vontade de Deus sem que o nosso entendimento seja transformado. Eu quero compartilhar com vocês o segundo tópico dessa palavra, que fala a respeito das nossas necessidades. Você pode declarar comigo? Diga: Deus não se move pelas minhas necessidades. Sabe, esse é um ponto que deixa muita gente em crise em relação ao cristianismo. Porque a gente vê pessoas passando dificuldade, a gente fala: onde é que está Deus nessa situação? Por que Deus não intervém de alguma forma? Por que Deus não transforma essa realidade? Deus já fez isso. Ele enviou o seu único filho. Ele deu o seu único filho, para que agora todo aquele que nele crê tenha acesso à vida eterna e tudo aquilo que o filho dele tem. Sabe, Deus não se move pelas nossas necessidades, Deus se move pela nossa fé. Então a única coisa que vai te impedir de experimentar algo novo é se você não tiver fé de que Ele é fiel para fazer. Na minha vida teve momentos que eu experimentei de coisas e momentos em que eu não experimentei. Será que Deus tinha menos poder para fazer do que tinha antes? É claro que não. Será que Ele estava menos interessado em fazer na minha vida do que Ele já foi interessado antes? É claro que não, porque o caráter de Deus não muda. Então o que mudou? A minha fé. Quando eu tenho fé e eu creio naquilo que a palavra de Deus declara a meu respeito, nada é capaz de me impedir de experimentar. Olha o que a palavra de Deus diz em Hebreus 11: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que Ele existe e que Ele recompensa aqueles que o buscam. Quantos aqui nessa noite creem que Ele existe? Quantos creem que Ele recompensa quem o busca? André, Deus não se move segundo as minhas necessidades. Não, Ele se move segundo a tua fé, porque é impossível agradar a Deus se você não crê que Ele existe. Agora a palavra de Deus diz que para aqueles que creem que Ele existe, existe uma promessa também. Ele vai liberar tudo aquilo que você busca sobre a tua vida. Aqueles que creem que Ele existe, têm todo o clamor sendo respondido por Ele. A gente estava compartilhando isso domingo passado, se eu não me engano. Eu preguei sobre origem. E é interessante porque a gente vê Deus criando. Olha só que coisa interessante. Gênesis fala sobre a criação. Primeiro Deus cria todo o ambiente. Deus cria os céus, a terra e o mar. Depois Deus cria os seres que vão viver na terra, os seres que vão viver nos céus e os seres que vão viver no mar. Eu fiquei analisando isso, e é importante a gente entender isso, porque o mesmo Deus que criou todas as coisas lá no início continua criando nas nossas vidas hoje, amém? Sabe o que eu aprendi? Antes de Deus gerar todas as coisas, Ele criou o ambiente para recebê-las. Ei, 2017 está nascendo. O convite que Ele te faz é: gere um ambiente para que tudo aquilo que eu tenho para você possa ser gerado também. Você quer milagre sobre a tua casa? Gere um ambiente de fé na tua casa. Você quer transformação sobre a tua vida? Gere um ambiente de fé dentro de você. Quando o ambiente é criado, Deus libera uma palavra e diz: agora haja tudo aquilo que eu prometi sobre você.
É como alguém que está esperando por um carro e não se habilitou para isso. É como alguém que está clamando pela chuva e não arou o campo. Deus vai falar assim: filho, eu tenho ouvido o teu clamor para que eu envie chuva, mas você não se preparou. Se eu envio chuva agora, vai destruir toda a tua plantação. Ara primeiro o campo, se prepara para o que eu tenho para fazer, porque quando o meu romper vier, você precisa ter bases para receber tudo que eu vou te dar. Qual o sentido de Jesus demorar 30 anos para que ele pudesse iniciar o seu ministério? Você crê que Jesus poderia ter começado a curar com 10 anos? É claro. Jesus era o verbo que se fez carne. Jesus era o próprio Deus, ele era 100% homem, mas ele também era 100% Deus. Havia poder e autoridade nele. Por que então Jesus não iniciou o seu ministério com 10 anos, com 12 anos? Por dois motivos. Primeiro, porque ele estava sendo preparado para o tempo certo. Segundo, porque pessoas ao seu redor estavam sendo preparados para tudo aquilo que iria acontecer. Quando Jesus morre, você vê as pessoas que estavam ao lado dele na cruz. Elas foram preparadas para aquele momento, porque a partir da morte dele nasce então a igreja. Ei, tudo aquilo que Deus tem para você reservado vai fluir quando você criar um ambiente para receber. Você pode levantar a tua mão e declare: Pai, em 2017 eu desejo receber toda boa promessa liberada sobre mim. Por isso gera em mim um ambiente certo para receber o novo de Deus. O ambiente está sendo gerado, amém? Glória a Deus, pode aplaudir a Ele. O ambiente está sendo gerado, agora você só precisa declarar aquilo que a palavra já te disse. Existe novidade de Deus para você, existe um novo de Deus para a tua casa. Romanos 4,18 diz, aumenta só um pouco por favor o meu microfone, eu estou ficando sem voz. Romanos 4,18 diz: Abraão, esperando contra a esperança, olha que louco isso. Abraão, contra toda a esperança, em esperança creu, tornando-se assim pai de muitas nações, como foi dito a seu respeito, assim será a sua descendência. Sabe o que significa isso? Esperar contra toda esperança significa colocar a tua expectativa acima daquilo que é lógico. Ele esperava contra toda esperança, ou seja, a expectativa dele estava pautada em algo que era impossível de acontecer. Mas a palavra logo em seguida diz: mas ele creu para vir assim a ser pai de multidões. Ou seja, foi necessário que ele pudesse crer na promessa que foi liberada, para que aí sim a promessa fosse cumprida. Ei, para que a promessa de Deus se cumpra na tua vida, você precisa crer nela. Sabe qual é a maior mentira que a gente já até cantou? Tem uma música famosa que fala sobre isso. Sem perceber, às vezes por inocência, a gente já cantou e declarou: quem tem promessa de Deus não morre. Não. Isso é uma grande mentira, porque se eu entendo que quem tem promessa não morre, eu entendo que quem está morrendo fora da presença de Deus não era predestinado a viver algo com Deus. É claro que quem tem promessa morre. Você sabia que quem tem promessa pode morrer sem ver nenhuma promessa se cumprir? Por quê? Porque Deus mudou de ideia? Não, porque você precisa crer na promessa para que ela se torne real. Abraão poderia ter rejeitado a promessa de Deus. Abraão hoje poderia ser alguém que talvez a gente nem conheceu falar, alguém que a gente nem ouviu falar, mas por que milhares de anos depois a gente continua falando dele? Porque em um momento da história, a promessa que Deus liberou sobre ele creu e por isso recebeu. Existem promessas de Deus liberadas sobre você. O meu convite nessa noite é que você possa crer para que elas então venham a se cumprir. Aleluia, assim lhe fora dito, e assim será a sua descendência. Números 23:19 diz: Deus não é homem para que minta, nem é filho do homem para que se arrependa. Acaso ele fala e deixa de agir? Acaso Deus promete e deixa de cumprir? Ontem a gente teve aqui uma manifestação incrível, sobrenatural do poder de Deus. O pastor Fadi Fará estava aqui ministrando milagres, e logo no início ele chamou algumas pessoas. Olha para mim, por favor, eu já estou terminando, preciso de 5 minutos. Ele chamou algumas pessoas vieram à frente. E ele falou assim: quem precisa ser curado, vem à frente, por favor. Algumas pessoas vieram. E quando chegaram aqui, ele falou: não precisa dizer nada.
Não precisa dizer nada, eu só preciso que você fique aonde você está. E ele começou a orar e as pessoas foram curadas. Ele começou a orar e pessoas foram curadas aqui na nossa frente. Ei, olha só que coisa linda, eu quero liberar uma chave sobre você. A gente foi jantar depois do culto e a minha pergunta, lógico, foi: pastor, por que você se preocupava em pedir para que ninguém falasse nada? Olha o que ele me respondeu: é porque quando eu convido as pessoas à frente, elas têm uma atitude de fé. Amém? Ele me disse: eu prefiro uma atitude de fé do que uma confissão de dúvida. Isso é muito louco. Porque quando a pessoa vem à frente, você começa a perguntar: você crê? Deus pode te curar? Se você tem alguma dúvida, você vai declarar, mas você não crê de fato no teu coração. É por isso que muitas vezes a gente não recebe aquilo que Deus deseja fazer. Ele falou: André, eu prefiro uma atitude de fé. Se a tua atitude de fé te trouxe até aqui, não declara mais nada, não fala mais nada, Deus já te curou. Ei, toda boa promessa que vem de Deus vai se cumprir, porque Ele não é filho do homem para que se arrependa. Mas é necessário em nós uma atitude de fé e crer que aquilo que Ele liberou, Ele também é fiel para cumprir. Quantos creem nisso? Digam amém. Há uma diferença muito grande entre eu acreditar que Deus pode fazer e eu caminhar como se aquilo já tivesse sido feito. Porque se eu acredito que Deus pode fazer, o que eu tenho é uma esperança. Se você chegar para qualquer pessoa que não caminha com Deus, não tem vida com Deus, não tem intimidade, talvez nem gosta muito de igreja, não tem nenhum acesso à palavra, você perguntar: cara, você acredita que Deus pode fazer milagres? Sim, eu acredito. Existe nessa pessoa uma esperança. Só que o que Deus tem reservado para nós, filhos, não é uma esperança apenas, mas é uma certeza. É por isso que a palavra de Deus diz que a gente vai tratar as coisas que não são como se já fossem. Sabe o que é isso? É uma certeza gerada em Deus. É muito mais do que você acreditar que Ele pode fazer, é você ter a certeza de que Ele já fez. Ele já fez, cara, sobre a tua casa aquilo que você precisa. Ele já fez sobre a tua vida aquilo que você precisa. A distância entre aquilo que Ele já fez e a sua realidade hoje é só você crer e declarar a palavra. Hebreus 11 diz: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e é a prova das coisas que não vemos. Terceiro ponto que eu quero compartilhar com vocês nessa noite. Quantos estão recebendo, digam amém. É sobre zona de conforto. Eu já perdi a conta de quantas coisas eu deixei de experimentar em Deus, porque eu preferi me manter numa zona de conforto. Sabe, a descrença, ela pode deixar você até mais confortável, porque ela assume riscos. Eu sei que você conhece alguém que talvez já está na igreja há anos, mas você fala de cura e essa pessoa diz: ah, cara, eu até creio que Deus pode curar, mas eu acho que não é bem assim como a igreja fala. Talvez alguém que está sentado do teu lado e está na igreja há anos, mas não crê no batismo no Espírito Santo, não crê no mover, no poder, no fluir do Espírito Santo. Eu já fui um desses. Sabe por quê? Porque a descrença, ela é confortável, porque ela não assume riscos. Você fica dentro daquilo que você conhece. Então, se você não fala em línguas, você só sabe isso e você diz: não é possível que alguém possa falar em línguas, isso é algo da cabeça deles. Só que aquilo que Deus faz não se limita àquilo que eu sei. Ei, olha só que louco. Sabe por que às vezes a gente caminha descrente, mesmo estando com Deus, mesmo estando dentro da igreja, mesmo caminhando com Ele? Porque a descrença, ela é confortável, porque você sempre vai suprir suas expectativas. Ei, olha para mim. Toda pessoa descrente sempre vai suprir suas expectativas. Como assim, André? É muito difícil você ver alguém que é descrente não ter a expectativa dele suprida. Sabe por quê? Porque as expectativas são sempre baixas. Quando você espera pouco, você recebe pouco, e para você parece que está tudo bem. Cara, eu só quero sentir um pouco de paz. Você vai sentir paz. Você está no ambiente onde a unção de Deus flui, é óbvio que você vai sentir. Cara, eu só quero ouvir uma palavra que traga conforto ao meu coração. Você vai sentir. A palavra para você vai ser como uma anestesia. Durante alguns dias ela vai fazer com que você não lembre mais do que te dói. Só que evangelho não é anestesia, evangelho é transformação. O que Deus nos convida a fazer é romper o sobrenatural.
Sabe o que significa romper? É você sair da zona daquilo que você entende e já experimentou, e você ir para um novo. É quando Deus fala assim: André, os seus olhos te dizem que não é possível, mas pode caminhar, porque eu vou te sustentar. Isso é uma caminhada em fé, romper a zona de conforto. Sabe, eu lembro que quando eu me converti, eu não acreditava que o batismo com o Espírito Santo era algo disponível para todo mundo. Eu acreditava que era um dom de Deus para alguns. Para mim era confortável acreditar assim. Sabe quando isso mudou? Quando eu estava pregando na garagem da minha casa para dezenas de jovens, e eu fui batizado com o Espírito Santo do nada. Aquilo que antes eu não acreditava, agora para mim passou a ser uma realidade. Me tirou da zona de conforto. Ei, existe muito mais de Deus do que aquilo que a gente compreende. Existe muito mais de Deus do que aquilo que a nossa mente entende. O que eu quero te convidar em 2017 é você romper o sobrenatural. Sai da zona de conforto. Você precisa de milagre na tua casa. Você precisa de uma cura física. Ei, existe poder em Deus para isso. Creia. Existe poder em Deus para livrar o teu filho do vício das drogas. Existe poder em Deus para mudar a tua realidade. Existe poder em Deus para romper financeiramente o teu negócio. Existe poder em Deus para fazer todas as coisas. A gente precisa sair dessa zona de conforto e se limitar só àquilo que a gente já experimentou. Depois dessa experiência com o Espírito Santo, eu já experimentei tantas outras. E Deus, eu estou disponível para experimentar muitas outras em 2017. Quantos querem experimentar algo novo de Deus esse ano? Sai da zona de conforto, cara. Existe mais de Deus. O problema quando a gente espera pouco é que a gente sempre recebe pouco. A descrença pode até deixar a gente mais confortável, mas ela nunca vai gerar os milagres que você necessita. Nunca vai gerar os milagres que você necessita. Eu estava falando esses dias, acho até que eu compartilhei ontem com o pastor Fadi. Eu vi um pastor falando essa semana algo que eu achei maravilhoso. Eu quero resumir bastante. Ele falando sobre o desafio de Noé. Ele falou o seguinte: cara, a gente vê Noé construindo durante 120 anos uma arca. Quantos aqui creem que 120 anos é muito tempo? Diga, eu creio. É muito tempo. Você já imaginou a sua sogra durando 120 anos? Você já imaginou o financiamento de carro durante 120 anos? Você já imaginou algumas situações durante 120 anos? Agora imagina você trabalhar todos os dias durante 120 anos fazendo a mesma coisa, construindo uma arca. Se tem algumas sogras aqui, eu peço perdão em nome de Jesus, mas amamos vocês. Eu vou falar igual o pastor Mark agora. O ventre de vocês gerou a melhor promessa sobre nós. Amém? Eu amo minha sogra. Se ela não estiver aqui, fica mais fácil. Não, ela é sensacional, de verdade. Se ela não estiver aqui, fica mais fácil que eu edito depois no vídeo. Ei, presta atenção, olha para mim. Você já imaginou 120 anos você dedicado a fazer a mesma coisa? E esse pastor, ele propõe uma reflexão. Ele falou o seguinte: o maior desafio de Noé não foi construir a arca. O maior desafio de Noé foi deixar a arca. Porque depois de 120 anos trabalhando para fazer uma coisa, Deus chega para ele e fala: agora abre mão de tudo aquilo que você conhece e vai experimentar o novo que eu tenho para você. Talvez esse seja o convite de Deus para você em 2017. Ei, você passou anos se dedicando a alguma coisa. Você passou anos se dedicando talvez a um trabalho, a uma profissão, talvez a uma empresa, talvez a um projeto que Deus já disse que não vai para frente. Talvez isso está te trazendo cansaço. Você está cansado de tanto fazer na força do teu braço e isso não está rompendo. Ei, o desafio não é construir, o desafio é abrir mão daquilo que construímos para viver o novo de Deus. Sair da zona de conforto pode ser maravilhoso, porque todo lugar que Deus leva a gente, Ele revela a vontade dEle, que é boa, perfeita e agradável. Amém? E eu estou finalizando agora. Eu quero compartilhar com vocês o último tópico dessa mensagem. Eu quero falar a respeito de medo. Quantos aqui já tiveram medo? Quantos aqui tiveram medo de levantar a mão para dizer que já tiveram medo? Todo mundo já teve medo em algum momento da vida. Isso é normal, isso é natural. Agora, para a gente que caminha em fé, tem um grande problema. É que o medo e a fé não coexistem. Aonde existe medo, a fé é anulada. Aonde existe medo, a fé não tem mais como fazer nada, porque o medo se sobrepõe à tua fé. É por isso que a palavra de Deus diz que o verdadeiro amor lança fora todo medo.
Sabia que tem pessoas que não têm experimentado coisas novas em Deus, um romper em Deus, porque tem medo? Você sabia que a nossa geração é a geração que mais tem enfrentado problemas emocionais? Nunca uma geração enfrentou tantos problemas como depressão, síndrome do pânico, ansiedade, distúrbios emocionais. Crianças com 10 anos que já são ansiosas. Sabe o que isso revela? A gente tem sido cercado por medo. Mas existe uma palavra de Deus para ser liberada sobre a tua vida nessa noite. E essa palavra, se existe algum medo no teu coração, alguma preocupação, alguma ansiedade, vai ser completamente despedaçado hoje em nome de Jesus. Quantos creem nisso? Medo e fé não coexistem. 2 Timóteo 1,7 diz: pois Deus não nos deu um espírito de covardia, mas um espírito de poder, de amor e de equilíbrio. O espírito que habita em você foi o mesmo espírito capaz de ressuscitar Jesus dentre os mortos. Existe poder nesse espírito, existe autoridade nesse espírito. Você não precisa ter medo de nada, porque se Deus é por nós... Cara, essa declaração é suficiente para gerar paz em toda a igreja. Se a gente se apegar nessa verdade, a gente não precisa ter ansiedade ou ter medo algum. Você pode declarar isso comigo? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por você, quem será contra você? Se Deus é pela sua família, quem será contra a sua família? Se Deus é pela sua casa, quem será contra a sua casa? Se Deus é pelo teu casamento, quem será contra o seu casamento? Sabe essa palavra, quando ela pergunta quem será, não diz que não vai ter ninguém que vai se levantar. Todo o inferno está preocupado em te destruir. A pergunta na verdade é: quem será capaz de te destruir? Quem será capaz de te impedir? Quem será capaz de impedir o romper de Deus? É por isso que a palavra declara: se Deus é por nós, quem será capaz de nos tocar? É maravilhoso. Eu estou finalizando já e eu quero compartilhar com você 3 momentos na história em que, por medo, as pessoas quase não experimentaram da revelação do que Deus desejava fazer. Olha só que interessante. Quando o anjo chega para Maria, o anjo de Deus chega para Maria para declarar que no ventre dela está sendo gerado o Filho de Deus. Quantos lembram dessa passagem? Vocês estão comigo, amém? Olha que louco isso. Maria está lá super tranquila e aí aparece então o anjo do Senhor. E a primeira coisa que ele diz é: não temas. Porque quando o sobrenatural se apresenta para a gente, é normal a gente ter medo. É normal a gente ter medo, porque é algo diferente. O anjo chega para ela e ele diz: Maria, não tenha medo. Eu vim aqui agora declarar que no teu ventre vai ser gerado o Filho de Deus. Jesus nasce, começa o seu ministério, e na metade do seu ministério tem uma passagem que fala a respeito de uma tempestade. Existiu uma grande tempestade, os discípulos estavam no barco, então aparece Jesus andando sobre as águas, e sabe o que acontece? Os discípulos têm medo. Jesus chega para ele e diz: não temas. E os discípulos, olhando para Jesus andando sobre as águas, começam a perguntar: será que é um fantasma? Jesus fala: ei, não temas, porque sou eu. Eu estava analisando, antes do nascimento de Jesus, medo e revelação de quem Ele é. Durante o ministério de Jesus, medo e revelação de quem Ele é. Depois que Jesus morreu e ressuscitou, isso aconteceu também. Abra comigo em Lucas 24. Lucas 24, versículo 1. Lucas 24, 1 diz: no primeiro dia da semana, de manhã bem cedo, as mulheres tomaram as especiarias aromáticas que haviam preparado e foram ao sepulcro. Encontraram então removida a pedra do sepulcro, mas quando elas entraram, elas não encontraram o corpo de Jesus. Ficaram perplexas, sem saber o que fazer, e de repente 2 homens com roupas que brilhavam como a luz do sol se colocaram ao lado delas. E elas, amedrontadas, as mulheres então baixaram o rosto para o chão, e os homens lhe disseram: por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Quando o anjo chega para ela para dizer que Jesus havia ressuscitado, o que houve nelas? O que houve naquelas mulheres? Sabe o que Deus falou comigo essa tarde? Antes da revelação de todo o propósito que Ele tem para nós, pode até existir medo e dúvida,
Mas depois que ele se revela, o que existe é milagre. Houve medo em Maria, mas ela gerou Jesus. Houve medo nos discípulos, mas ele acalmou a tempestade. Houve medo naquelas mulheres quando o anjo se apresenta, mas elas puderam saber e declarar que Jesus havia ressuscitado. Ei, eu não sei se tem algum medo, ansiedade ou preocupação no teu coração, mas o que eu vim declarar é que por mais que tenha medo, o verdadeiro amor lança fora e declara para você: ei, existe um novo de Deus nascendo hoje. Existe um milagre de Deus nascendo hoje. Se você está ansioso, lança sobre ele toda a vossa ansiedade. É o que a palavra de Deus diz: ei, lançai sobre mim toda a vossa ansiedade, porque eu tenho cuidado de vós. Se você está preocupado, se você está pensativo, o que eu quero te convidar é ter menos tempo pensando no problema e ter agora mais tempo em 2017 se alegrando na promessa. Existe uma promessa dos céus liberada sobre você e Ele é fiel para cumprir. Eu quero te convidar a ficar de pé em nome de Jesus e a gente vai romper em fé. Fique de pé em nome de Jesus. Ei, você que pode, feche teus olhos em nome de Jesus. A gente está terminando esse culto. Para alguns é só uma reunião, mas para aqueles que entendem o que Deus está fazendo aqui, é a noite em que Deus está fazendo algo novo nascer sobre você. Feche teus olhos em nome de Jesus. 1 João 5,4 diz: e essa é a vitória da fé. E essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Feche teus olhos em nome de Jesus. Eu quero te convidar agora a lançar sobre Ele toda a tua ansiedade. De olhos fechados, adora Ele com tudo que